Olá pessoal, vamos para mais um vídeo, né? Projeto do Viver de Padaria. Inclusive outro dia um aluno me perguntou, e esse logo aí da camisa? Aqui ó, VP, Viver de Padaria. Beleza? Então vamos para mais um vídeo? O assunto de hoje é sobre metas. Veja, 80% das dificuldades de uma empresa tem origem e destino sempre nas finanças. E só se resolve, né? Só se resolve com metas alcançadas. E é sobre esse tema que vamos tratar aqui nesse vídeo. Entre origem e destino, sempre haverá os processos em prol de mudanças. E principalmente quando o assunto é construir estabilidade financeira. Eu não sei como está a sua situação financeira nesse exato momento, mas analisando a sua decisão em adquirir esse treinamento, dá para ter uma pequena noção, né, aqui na minha mente, que você está em uma posição de desejo profundo de melhorias nas finanças. Porém, só desejos não colocam mais dinheiro no seu bolso. É necessário agir de maneira estratégica. E é por isso que eu tenho certeza do que vou dizer a você. Uma das áreas mais importantes para o estabelecimento de metas é a sua vida financeira, seja em direção à sua empresa ou na sua vida pessoal. E com base nessa informação, digo a você, existem 3 pilares para você alcançar a tão sonhada liberdade financeira utilizando o seu próprio negócio. Primeiro pilar, fazer mais dinheiro além do que já está sendo feito. Segundo, saber investir esse dinheiro de maneira correta. E o terceiro pilar, não aumentar os gastos pessoais depois que estiver com a vida financeira equilibrada. E todos esses processos têm início a partir do seu empreendimento atual. Se a empresa vai mal, você recebe as consequências. Da mesma forma, se tudo vai bem, principalmente com as finanças, a sua vida melhora. Ou seja, a sua saúde mental depende da sua saúde financeira. Mas a empresa por si só não tem a mentalidade de traçar metas. Essa mentalidade pertence ao ser humano, em especial que tem vontade de expandir os negócios. Você pode ter o melhor produto ou serviço da cidade, mas se não mudar alguns comportamentos com relação ao dinheiro da sua empresa, você não vai poder dar grandes passos, né? Inclusive ter dinheiro sobrando na conta bancária. Agora, tente responder aqui. Ouça, e se você fosse capaz de criar o seu próprio capital de giro sem necessariamente precisar solicitar empréstimos a bancos? E se você pudesse só comprar à vista? Esse é o principal desejo da maioria dos pequenos empreendedores. São perguntas nesse nível que fará com que você busque fazer mais dinheiro para que assim consiga investir, quem sabe duplicar os ganhos. Quem tem uma padaria ou pizzaria de porte médio não precisa de um capital de giro com grandes volumes de dinheiro. Eu vou passar para você uma estratégia muito simples de realizar, uma estratégia para pequenos empreendedores. Ouça, preste atenção aqui. Essas metas, a partir do momento que você seguir uma rigorosa agenda de aplicação financeira de forma semanal, ao invés de focar a longo prazo, você vai poder ir muito mais longe com relação à disciplina e resultado. Metas a longo prazo são de suma importância, mas muito mais poderosas são as metas a curto e médio prazo. Veja, olha aqui, suponhamos que você não tem capital de giro de que precisa. E vamos supor também que você tem total condições de aplicar todo mês um salário mínimo numa conta de investimento, onde só vai poder sacar esse dinheiro depois de 12 meses de aplicação. Mas a princípio você acha isso difícil, argumentando que tem boletos a pagar e outras despesas. Em grandes proporções, são argumentos do grupo dos 80% das pessoas que preferem arranjar desculpas ao invés de buscar soluções. Eu quero convidar você a fazer parte dos 20% dos empreendedores que buscam por melhorias, né? São pessoas que decidem buscar soluções ao invés de ficar só reclamando. Então, vamos lá. Você vai fazer o seguinte: pegue um salário mínimo, divide em 4 partes iguais e cada parte representa uma semana. E todas as segundas-feiras, antes de pagar qualquer compromisso que venha ter
ter na sua pasta de contas a vencer, assuma primeiro um compromisso de iniciar a construção de um capital de giro. Faça um depósito dessa divisão e só depois você vai prosseguir em pagar as outras contas em aberto. Regra número 1 desse vídeo aula: deposite primeiro o seu compromisso de formação de capital de giro e só depois vá para outros compromissos financeiros. Quando você diz não posso fazer isso, a sua mente diz é verdade, mas quando você decide dar ordens para a sua mente, é você agora quem está controlando, inclusive as finanças. Esse será o seu primeiro desafio com relação às finanças: descobrir quando a sua mente está mentindo para você. Quando você completar o primeiro semestre de operações, realizando depósitos todas as semanas, sem intervalo, você vai ter feito 26 depósitos. E chegando nesse nível, esse comportamento já vai ter se tornado um hábito financeiro. A repetição todas as semanas fará com que se torne numa regra sua: depositar uma fatia financeira em prol de criar um capital de giro. Mas lembre-se, não utilize esse dinheiro até completar a missão de 12 meses. A partir do segundo semestre, você vai se desafiar. É isso mesmo, vai dobrar os depósitos em questão de valores, ou seja, você fará os cálculos tendo como referência 2 salários mínimos e dividir em 4 partes iguais. A primeira reação que a sua mente vai apresentar é o argumento informando que não há dinheiro para essas operações. Então, você usa a pergunta estratégica da seguinte forma: o que eu e a minha equipe podemos fazer para aumentar em até 10% de vendas a mais sem necessariamente baixar o preço do produto ou serviço? Anote essa pergunta em papel, depois faça várias cópias e distribua para toda a sua equipe. Veja, olhe para cá. Não subestime as ideias dos seus colaboradores. O próprio termo já diz: são colaboradores. Veja-os como são e tente não enxergá-los como meros empregados. Promova uma reunião com o objetivo de tratar do assunto que envolva as várias respostas para essas questões. Você será surpreendido com o que vai acontecer. Para aqueles membros, da equipe que ainda são tímidos, peça para anotar as ideias em papel e colocar numa caixa, como se fosse uma urna, e logo após a reunião será analisada todas as sugestões. E fica tranquilo, faça isso que eu estou falando. Eu já fiz na minha empresa e tive excelentes resultados. Mas não espere colocar as ideias em prática e aguardar os resultados de aumento de vendas de imediato. Realize as duas ações simultaneamente. No início vai gerar uma certa insegurança, mas depois você e a sua equipe vão achar o caminho de alavancar vendas. Faça os depósitos todas as segundas-feiras, sempre pela manhã, e na mesma semana faça a reunião. Procure manter esse nível de envolvimento de grupo com as sugestões a cada 15 dias e teste as novas ideias. A ideia que gerar maior resultado na prática, o autor deve ser beneficiado diante do grupo. Veja bem, quanto maior for o reconhecimento diante das pessoas da mesma equipe, mais inspirados os outros vão ficar. Agora, olha que coisa interessante. Como a maioria de vocês já sabem, uma empresa de alimentação, citando aqui os segmentos de padaria, pizzaria, lanchonete e até mesmo restaurante, não precisa necessariamente do capital de giro mensal para a aquisição de matéria-prima, mas sim no máximo quinzenal. Isso porque, independente do giro de vendas, as reposições de matéria-prima podem ser realizadas por semana ou quinzena. Isso significa que em 12 meses de depósito sem intervalo, com uma estratégia simples como foi apresentada aqui, você vai ter criado um capital de giro sem ter que precisar ir em busca de empréstimos bancários. Empréstimos em bancos só em último caso, a não ser quando os juros anuais for igual ou inferior a 12% ao ano, e mesmo assim considerando também alguns meses de carência para o pagamento da primeira parcela. Fora isso, é melhor você criar ferramentas que possa, de alguma forma, criar uma reserva financeira própria. A estratégia apresentada aqui serve muito bem para uma padaria de porte médio. É uma estratégia bastante simples para você que tem até 10 pessoas trabalhando diretamente na sua equipe. Empresa com equipe que envolve 50 funcionários acima já indicaria outras estratégias. Agora, preste atenção, cuidado com o merecimento antecipado. Lembre-se sempre da aula anterior. Merecimento antecipado é um detonador de sonhos e neste caso aqui pode acabar com a meta
meta de formação de capital de giro. Comprar coisas supérfluas, por exemplo, pode acabar com o sonho de você um dia usufruir da liberdade financeira. Agora, veja bem, o inimigo número 1 que pode não permitir que você venha realizar essa pequena estratégia de formação de capital de giro é o medo. O medo impede as pessoas de dar um passo a mais. Vamos dar um exemplo bastante comum. Às vezes, o próprio dono da empresa prefere continuar pagando os boletos em atraso, mas tem medo de vender até mesmo um terreno e reinvestir em seu próprio negócio. Às vezes, esse terreno só está segurando o dinheiro e que em alguns casos, esse mesmo terreno já pertence até à própria empresa. Isso se dá ao fato de que existem pequenos empreendedores que desviam o dinheiro da empresa para comprar terreno com a intenção de estar fazendo investimento para o futuro. Depois a empresa permanece operando no vermelho. É só um exemplo e que sirva de reflexão com relação ao medo de abrir mão de algum bem. Outra coisa, só para esclarecer uma informação aqui, eu não estou aqui incentivando para você vender nenhum imóvel de sua propriedade e colocar o dinheiro na empresa. Não sei se é seu caso, mas tem empreendedores que não têm estrutura mental de saber lidar com o dinheiro sobrando na conta bancária e acaba gastando tudo, inclusive o próprio capital de giro. Eu já vi muitas pessoas vender imóveis para resolver situações financeiras de empresa e depois, ao longo do tempo, as dificuldades voltam a se repetir. Mas isso acontece pelo simples fato de que o problema está na maneira que o dono da empresa quer levar a sua vida individual. A pessoa vende, por exemplo, um terreno e paga suas dívidas, mas ao invés dele seguir um plano rigoroso de continuar economizando e ter um gigante capital de giro, ele volta a viver uma vida de gastos pessoais em excesso e ainda procura buscar colocar a culpa em alguém ou no sistema de governo. Portanto, ao invés de buscar culpados, logo após essa videoaula, pegue uma agenda ou abra uma planilha e comece a traçar suas metas em prol de criar o seu próprio capital de giro. E não esqueça, 80% das dificuldades de uma empresa tem origem e um destino sempre nas finanças. E só se resolve com metas alcançadas. Abraço, Agno Batista, viverdepadaria.com, a sua liberdade em construção.